Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal, dependendo do horário que vocês estão vendo. Meu nome é Ronaldo, sou professor de História, também leciono Sociologia e Filosofia. Essa aula será de Filosofia. Nós fizemos um levantamento, uma espécie de um raio-x, né, já que o foco aqui é o Enem. Vimos alguns assuntos que caíram, os mais caídos de 2009 até agora. E foi feito como é que eu posso fazer? Um conjunto de relações de questões, assuntos que mais caíram, que mais foram trabalhados. Não que você só tenha que estudar uma coisa. O ideal é que você tenha que estudar todos os conteúdos, até porque nós vivemos numa época bem atípica e assim não dá pra seguir uma ordem, só vai cair isso, só vai cair isso, aquilo. Então a gente faz um raio-x mais ou menos para ver os assuntos que mais caíram, dá uma ênfase maior neles, mas não pode esquecer os outros. Porque é nessa daí que pode ter uma modificação e agora, do jeito que a gente tá, né? Tudo muito meio atípico, muito meio diferente, pode mudar aí de uma hora para outra e ser um Enem totalmente diferente de todos que a gente já viu, como esse último agora, que foi totalmente atípico. Então, a ideia desse projeto, a ideia dessas aulas, é ir suprindo a necessidade de vocês. Eu tô novo nesse negócio de canal, de videoaulas, de aulas gravadas. Estou me adaptando, o material, essa coisa toda. Inclusive esse canal também é novo, foi criado exclusivamente para isso. E aí já vou pedindo a ajuda de vocês, vão dando like, vão compartilhando, ah, aperta lá na inscrição, se inscreve aí no canal e vão comentando. Vão dizendo que vocês querem que melhore a forma, a metodologia que eu vou passando. O meu intuito aqui, junto com o pessoal, é justamente trazer, levar para vocês a informação, levar para vocês o conhecimento. Principalmente nessa época, né? Doido aí, pandemia, toda essa coisa, o momento do governo que a gente está vivendo, a história, a cultura, tá tudo muito doido. A gente está vivendo um momento histórico, a gente está passando pela história, literalmente falando. E isso nunca ficou tão claro. Com certeza nós somos parte de uma história, mais do que nunca. Todo mundo está notando isso. Todo mundo que está vivendo esse período agora está notando isso. Então, assim, dentro desse contexto social, cultural, filosófico, histórico, eu estou aqui justamente para tentar trazer para vocês o mais próximo possível, de uma forma mais eficaz possível, o conhecimento, para que vocês consigam, estudem, tentem conseguir passar no Enem, conseguir os seus objetivos, não parar de estudar. E como a gente está nesse distanciamento social, essa é a forma que a gente tem agora para chegar até vocês. Pessoal, vou ficar mantendo um mínimo de 3 aulas por semana no canal, ficar abastecendo ele. E eu vou passar a aula de Filosofia e Sociologia, que é a minha aula com vocês, mas eu também vou passar lá no meu canal a aula de História. Então vocês, como eu disse, dê o like, faz a inscrição e vai comentando aí alguma coisa que vocês não entenderam, vai questionando, uma aula que vocês queiram ver, vai questionando e a gente vai debatendo para ver aonde chegamos. Passando tudo isso, o canal dando certo, a gente continua aí, eu vou tirando a dúvida de vocês, prometo ir melhorando, desde a didática, da forma de falar, agir. Assim, tá tudo meio doido, eu tô aprendendo igual a vocês, agora assim, tudo nas pressas, assim. Tive que comprar material, fazer aula e tal. Tá tudo muito doido. Então assim, pessoal, com esse raio-x que foi feito das atividades mais caídas, na filosofia, o assunto que mais cai é ética, moral e valores. Pelo menos desde 2009 para cá, foi o que mais caiu. Mas o que vocês entendem, lembram, acham ou conhecem, filosoficamente falando, sobre ética, moral? Ética é a mesma coisa que moral? E agora? A gente vê muito as pessoas falando: ah, você tem que ser um cidadão ético e moral. Mas o que é um cidadão ético e moral? Moral e ética são divergentes, são diferentes, são a mesma coisa? Se são a mesma coisa, por que existem os termos ética e moral? Ou elas são diferentes? O que seria então isso? E é o que a gente vai tentar tirar de dúvida nessa aula. Olhando o link, o slide, vocês vão ter ética, moral e valores. Tem lá um cartazinho que foi feito no panfleto no Peru, em Lima, Peru, onde traduzindo tem a seguinte escrita: neste local
e em todo o mundo, em todo o distrito de Miraflores, está proibida a discriminação. Gente, o ato da discriminação é um ato. É uma falha ética, é uma falha moral? É os dois ou é um só? Será que a gente sabe mesmo o que é ética e moral? Será que o que o senso comum diz que é ética e moral é para a filosofia? Como está no slide, olha que questionamento. A imagem anterior teria algo a ver com ética. Então está falando, está questionando a discriminação. Segundo o que o texto está dizendo, tem a ver com ética. Ou moral? E agora? Tem a ver com ética ou moral? Outro questionamento. Um mundo onde se precisa criar leis para impedir uma pessoa de discriminar a outra. É um mundo de valores naturalmente éticos? E agora? A gente precisa criar leis para defender um ao outro. A gente precisa criar leis para que uma pessoa não ofenda a outra. Esse mundo é ético? Esse mundo é moral? Como eu vivo num mundo ético e moral onde eu preciso criar leis para que uma pessoa não seja morta, que uma pessoa não sofra racismo, que uma pessoa não sofra misoginia, que uma pessoa não seja espancada, que uma pessoa não seja menosprezada pela sua classe, sua cor, sua origem, seu gênero? Nós vivemos em um mundo ético e moral? Schopenhauer vai dizer o seguinte, Arthur Schopenhauer: o que temos dentro de nós é o essencial para a felicidade humana. Mário Covas disse: no Brasil quem tem ética parece anormal. Essa é pesada. Emmanuel Kant vai falar a seguinte coisa: a moral propriamente dita não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade. Seneca vai dizer que não tem moral, não tem direitos. Vocês concordam com alguma dessas frases? Alguma dessas frases chamam a atenção de você? O que vocês entenderam sobre essas frases anteriores? O que ficou para vocês dessas frases anteriores? Dá uma volta no vídeo lá depois, reflete um pouco, dá uma parada, ou para lá, lê e tenta refletir. O que vocês entenderam sobre essas frases? O que você entende sobre ética, moral e valores? Será que você sabe mesmo o que é ética, moral e valores? Será que você tem realmente condição de falar o que seria ética, moral e valores? Será que nós sabemos o que é ética, moral e valores? Nós agimos eticamente com moral e com valor? Vamos ao início do conceito de ética. Segundo o texto, é uma ciência prática e normativa. Então ela é pragmática, prática, real, normativa. Então ela normaliza, ela dá sentido, ela sistematiza. Que estuda a moral e determina o que é bom a partir deste ponto de vista. Como se deve agir. Ou seja, é a teoria ou a ciência do comportamento moral. Na prática, agir eticamente é agir de acordo com os preceitos da moral instituída. E agora, na definição de ética a gente tem moral. E o cara está falando o seguinte: é uma ciência prática e normativa que estuda a moral. E agora, gente? Facilitou ou piorou? Primeiro vem a ética e agora vem a moral. Eu perguntei a vocês o que era ética e moral e agora o cara está falando que a ética estuda a moral. Então, se eu fosse dar uma resumida, eu poderia falar que a ética seria o quê? Gente, para ficar claro e amarrado, na filosofia, a ética é uma sistematização, é uma racionalização dos nossos hábitos, das nossas atitudes. Então, a moral, vocês associam hábitos morais ou a moral com o seu dia a dia. O que a gente faz, os nossos costumes, os nossos hábitos, isso são coisas morais. E não necessariamente tem uma reflexão sobre isso. A gente age, a gente repete, nós fazemos. Não necessariamente a reflexão. E quem é que vai refletir esses nossos atos? É a ética. Ela vai sistematizar como e por que nós temos determinados hábitos. E aí agora, a partir desse momento, vai ter uma dialética. Então agora o hábito vai ser influenciado pela ética e a ética vai influenciar o ato. Porque como ela racionaliza, ela sistematiza, ela questiona o seu hábito,
A partir do momento que você questiona o seu hábito, você vai presidir preceitos éticos e vice-versa. Então elas são diferentes. Associe ética a uma organização, uma sistematização, uma reflexão e moral ao seu hábito, ao nosso cotidiano. Então a ética é uma reflexão, uma sistematização, uma periodização dos nossos hábitos. Ficou tranquilo? Qualquer coisa volta, deixa lá nos comentários. Como eu disse, dá uma ajuda aí, dá um link, se inscreve, dá um clique lá, questiona, deixa detalhes, deixa dicas. Também estou iniciando, sim, como vocês. Aliás, muitos de vocês já têm muito mais prática do que eu nisso aqui. Conceito de moral, a gente já viu que era ética. Moral, conjunto de costumes, crenças, valores e normas de uma pessoa ou grupo social, que funciona como guia para o trabalho, ou seja, que orienta sobre o bem ou mal, certo ou errado, de uma ação. Como eu falei para vocês, a moral é um conjunto de costumes. É o que a gente acredita, é o que a gente crê, é o que a gente vê, é o que é passado, é o que socialmente foi construído. E a gente vai reproduzindo, familiarmente falando, amigos, colegas, classe social, meio social. Então, os nossos hábitos, o nosso dia a dia é a moral, é o conceito de moral. Lembrando que a ética é a reflexão, é a sistematização sobre esse conceito. Então, a ética é o sistematizar os conjuntos de costumes e crenças que nós temos. Ficou mais claro? E o que seriam valores? Valores são características morais que todas as pessoas possuem. Gente, se valores são características morais, a gente já sabe que morais são os hábitos, então ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que os valores são características de hábitos, de crenças, de, de, de ações diárias que nós temos que nos tornam um grupo de pessoas, o que nós possuímos. Esses hábitos eles servem ao indivíduo para orientar seus comportamentos e ações, satisfação ou não de determinadas necessidades. Então perceba que os hábitos vão nos orientar nos nossos comportamentos, nas nossas ações. De acordo com o que nós pensamos que é certo ou não, nós temos uma atitude, um grupo social. Mas o que é moral e ético na sociedade não necessariamente vai ser na outra. Porque essa moral e essa ética ela está dentro de um conjunto social construído. Então nós temos relações sociais, éticas e morais que outros países não têm. Por exemplo, eu sempre falo isso para meus alunos, quando a gente está estudando sobre ética e moral, quando eu vou falar do Oriente Médio, uma parte do Oriente Médio, para eles é ético e é moral um senhor de idade, se ele tiver como pagar, comprar literalmente a filha da família e casar com ela. Ela pode ter 10 anos, 11 anos, 12 anos. No nosso caso aqui, é até pedofilia, contra a lei. Então não é nem ético e nem muito menos moral. Para eles é. Então perceba que existe essa relação de ética e moral, é uma construção social de cada grupo, de cada país, de cada membro da sociedade. Então o que é ética e moral aqui, conduzido, que nós, os hábitos que nós temos aqui não vai ser o hábito de outro local. E aí temos um quadrinho, valores. Respeito, coragem, piedade, solidariedade, humanidade e honestidade. Isso são virtudes, são ações. Se você é uma pessoa humilde, se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa que tem piedade, piedoso, solidário, ajuda, que respeita as pessoas, que tem coragem, isso são valores éticos e morais. Por que éticos e morais? Porque eles são valores morais a partir do momento que nós temos isso enquanto hábitos e conceitos do dia a dia relacionados à nossa sociedade. E éticos porque eles são, ela vai refletir sobre esses valores, ela vai refletir sobre a coragem, sobre a piedade e vai nos conduzir, vai nos sistematizar. E a partir desse momento vai haver uma dialética entre as duas. E agora a moral vai influenciar a ética e a ética vai influenciar a moral. Ou seja, a moral ordena, a ética aconselha. Repetindo, a moral ordena, a ética aconselha. O que isso quer dizer? A moral é o que você está acostumado a fazer no seu dia a dia. É o que você está acostumado a agir. Seja por uma questão social, uma questão familiar, uma questão religiosa. Então você age, faz. A ética vai ser aquela pulguinha na tua orelha. Isso está certo ou está errado? É seu questionamento, o juízo de valor que você vai dar àquele assunto, àquele tempo. Então perceba como uma coisa está relacionada à outra.
Dessa forma, a moral responde a pergunta: o que eu devo fazer? E a ética responde a pergunta: como devo viver? O que eu devo fazer e como eu devo viver? O que eu ajo, o que eu faço, qual é o pragmatismo que eu tenho em determinada região ou ação e como eu devo viver essa ação. Ficou claro? Qualquer coisa, perguntas lá. Virtude associada à moral. Quando eu associo a virtude a uma moral, lembrando que moral é o hábito, então a partir do momento que eu pego a ideia de virtude como algo bom, como uma pessoa virtuosa que pratica hábitos morais, que pratica a moralidade dentro de um contexto social coletivo, eu estou sendo uma pessoa justa. Eu estou praticando justiça. Nesse caso, cabe a virtude dar a cada um o que por direito lhe pertence, praticar a equidade. Então, assim, a justiça nesse conceito, como ele está dizendo, cabe dar a cada um aquele direito que lhe pertence, praticar a equidade. A equidade não é o mesmo que igualdade. Igualdade, por exemplo, é você pegar uma pessoa, como é que eu posso falar, uma pessoa mais idosa, uma pessoa mais nova, e você dá o mesmo tratamento a ela. A pessoa mais idosa andar quilômetros e o mais novo também, você. Porque o mais novo andou, o idoso pode andar. Não é por aí. Isso seria igualdade. Equidade não. Você vai dar de acordo com a necessidade de cada pessoa, grupo social, povo, relação. Então você agir dessa forma, você ser justo. Você não pode botar uma carga maior para uma pessoa que ela não consegue carregar. Não, porque fulano carrega 200 quilos, então fulano não. Não, você tem que dar uma proporção para aquela pessoa. Isso é chamado de equidade, isso é justiça. Virtudes associadas à ética, generosidade. Quando eu associo a ética à virtude, então olha só. Quando eu associo a moral à virtude, eu tenho justiça. A prática justa de ação. Quando eu associo a virtude à ética, eu vou ter a generosidade. Ou seja, a virtude questiona normas e regras guiadas pela generosidade. A generosidade procura dar ao outro mais do que ele tem de direito, isto é, dar a ele o que ele não teria direito pelas regras da justiça, mas que a generosidade vai permitir. Então perceba, a generosidade ela vai dar além, a justiça ela vai dar o que você precisa. Então eu sou uma pessoa que eu já tenho as minhas 3 refeições diárias, então biologicamente eu não preciso de mais refeição. Então justiça é eu comer no mínimo 3 vezes ao dia. Se a pessoa é generosa, ela vai me dar um lanche, ela vai me dar uma fruta, ela vai me dar algo que eu não precisava. E o justo era eu ter comido as 3 vezes, fazendo analogia. Mas ela me deu um brinde. Então a generosidade seria um brinde. Não, você não precisava, mas eu te dei. E o que é moral e imoral? Moral é não ter. A moral é não ter moral. Não ter consciência do que seria certo ou errado em termos morais. E imoral é saber o que é certo e errado moralmente e agir cometendo errado, agir contra a moral. Pessoal, 3 palavrinhas que a gente tem que destacar aqui para não ficar enrolado. A moral, como vocês estão vendo aqui, estou digitando aqui, destacando, moral e imoral. A moral, eita, aqui a minha letra aqui já está meio complicada, viu, pessoal? A moral seria o quê? Como ele está dizendo, é não ter consciência. Não ter consciência. Não ter consciência. É amoral. Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo de amoralidade numa criança. Uma criança ela faz determinados atos, ela faz determinadas ações, ela faz determinadas piruetas, falcatruas, hábitos, mas ela não tem uma noção do que é certo ou errado, ela não tem uma noção do que é moral. Então, por isso, por exemplo, quando você está ensinando uma criança, você não pode estar batendo, espancando, fazendo alguma coisa em determinados atos que para nós adultos é uma coisa absurda. Porque nós temos um consenso, um padrão, um parâmetro de moralidade. Eles não. Então, por isso que eles têm que ser ensinados sobre aquilo. Então,
Quando você pratica algo amoral é porque você não sabe, você não tem a consciência do que seria o certo ou o errado. Então perceba, a moral é não saber o que é certo ou errado. Você não tem essa consciência, certo? Quando eu parto para o imoral, não. O imoral ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele faz porque ele quer. Então perceba, moral é seguir as regras certas. A moral é não ter ideia de quais são as regras, você peca por não saber. E o imoral não, o imoral que ela sabe, ele faz porque ele quer. Ficou claro? O pensamento filosófico. Sócrates racionaliza a ética e preconiza uma concepção de bem e do mal e da areté, da virtude. Então o que é que Sócrates vai fazer? Quando ele racionaliza a ética, ele preconiza, ele trabalha ela, ele vai mais profundo sobre essa ideia, ele traz uma concepção de bem e do mal e da areté. Então, para Platão, o cara, para ser uma pessoa ética, para Sócrates, para você ser uma pessoa ética, o Sócrates meio que falava a seguinte coisa: que para você ser uma pessoa ética, virtuosa, você teria que ser uma pessoa que tivesse relação de saber, por isso é muita sabedoria, relação de saber e conhecimento para lhe dar a liberdade de sair, de libertar a sua alma, para você chegar ao mundo das ideias, ao mundo perfeito. Então você tem que ter um conjunto de bem, você tem que fazer uma bondade coletiva com você e com o outro, baseado numa racionalidade que trouxesse virtude a você para você atingir o mundo perfeito, o mundo das ideias. Isso seria virtude para Sócrates. Já em Platão, a ética ganha fôlego na política a partir de uma concepção metafísica e da sua doutrina da alma. Então, enquanto o Sócrates estava questionando tudo, o Sócrates estava naquela. Peraí, uma correção. Eu disse que o Sócrates era o mundo das ideias, né? Não, correção, correção. O Sócrates ele vai. Desculpa aí, pessoal. O Sócrates ele não é o mundo das ideias. O Sócrates vai partir da, da, do questionamento. O Sócrates vai partir da, da, da onda do conhecer você. Ele vai dividir duas formas de chegar até isso, que é a maiêutica, ou seja, e a ironia. Então Sócrates vai dizer que o homem, para ser virtuoso, ele tem que atingir o conhecimento, e esse conhecimento é inato. É inato. E ele vai atingir esse conhecimento através da ironia. Ironia para Sócrates, cuidado, eu fiz um errozinho inicial. Então, ironia para Sócrates é o ato de questionar, não é o que a gente tem como ironia hoje, certo? Então, ironia para Sócrates é o ato de questionar. E quando você ia sendo questionado, você libertava o seu conhecimento, que é o que ele vai chamar de maiêutica, ou seja, pare o conhecimento. Mas ele deixava bem claro que para isso você tem que querer. Então, o homem ético para Sócrates era o cara que ele conhecia a sua própria limite, conheça-te a ti mesmo, é uma frase tão divulgada por ele, só sei que nada sei. Já Platão não, Platão agora sim, eu fiz um erro lá, epistemológico inicial. Lembrando, Sócrates ele vai trabalhar com dois regimes, que é a ironia, a minha letra aqui está péssima, isso é um I, e a maiêutica, certo? Ironia, o ato de questionar, e a maiêutica. Platão, mundo das ideias, mundo das ideias, e para o outro, sensível, ou seja, mundo inteligível. O mundo sensível é o mundo real, o mundo que estamos aqui, que ele falava que era meramente uma cópia do mundo das ideias. Então dizia que era uma cópia do mundo das ideias. E aí, a que a gente estava fazendo aqui era aprisionado dentro do corpo. E para você atingir essa iluminação, atingir o ápice da sabedoria, era que você conseguiria libertar a sua alma desse corpo, que seria o cárcere da sua alma, para você atingir a iluminação, para você atingir o mundo das ideias, para você chegar lá no mundo inteligível, certo? Então, quando ele vai trazer essa ideia do fôlego da política, porque Platão vai deixar claro que para o homem atingir isso, ele tem que estar na busca da virtude, até conhecer
toda essa iluminação. É tanto que ele vai trazer a ideia do mito, o mito da caverna, a alegoria da caverna, onde ele deixa claro que o homem está obscuro, conhecendo apenas o que é passado para ele diante da caverna, nas imagens das sombras, do que ele acredita que é real, mas na verdade tem um povo lá manipulando. E ele dizia que só quando você consegue perceber isso, que você sai da caverna, você chega à iluminação, ou seja, a libertação da alma. Tranquilo? Para pensar, a educação familiar, escolar e social tem como ponto mais forte a moral ou a ética? E agora, pessoal? A educação familiar, escolar e social tem como ponto mais forte a moral ou a ética? O que vocês acham? Esse homem é pouco apresentável. Esse político é corrupto. Sua presença é louvável. Avaliações de moral. Lembrem, moral, quando a gente fala de moral, a gente está falando de moral no sentido de hábitos, é o que eu faço no meu dia a dia. E a ética é a reflexão desses atos. Certo? O filósofo alemão Leibniz, século 17 e 18, ele considera que os direitos e as leis decorrem de três preceitos morais básicos: não prejudicar ninguém, atribuir a cada um o que lhe é devido e viver honestamente. Então, olha só, quais são os três preceitos básicos da moral? Lembrando que a moral é o nosso dia a dia, é o nosso hábito, é os nossos conceitos, é o que a gente faz. Não prejudicar ninguém, atribuir a cada um o que lhe é devido e viver honestamente. Para esse alemão, Leibniz, se a gente fizer essas três coisas, esses três preceitos básicos de moral, a gente está muito bem obrigado. Ou seja, essa ética, ela orienta também o ordenamento jurídico e o legal das ações, das relações. Por conseguinte, orienta também a política. Então perceba, lembrando que ética é o que, gente? É o ato de racionalizar, de questionar, sistematizar. Então, quando eu sistematizo a minha moral, quando eu estudo a minha moral, quando eu reflito sobre a minha moral, automaticamente agora eu vou ter uma ética que vai estar influenciando, vai estar ordenando também o poder jurídico. Eu sei que eu tenho que ser honesto, até porque se não ser honesto vai ser preso. Então, perceba que o ato do dia a dia, de não roubar, de tal, ele tornou-se uma reflexão, e a partir dessa reflexão agora é uma lei. Roubar é contra a lei. Porque também roubar é um ato imoral. E agora esse ato imoral, refletido pelo sentido ético, tornou-se uma lei. Então agora é uma ordem também. Ele vai organizar as nações. E isso também vai influenciar na política. E a política aqui, quando a gente está falando de política na filosofia, a gente está falando de reger. É quem nos rege, é quem nos coordena. Lembrando que existe uma diferença gigantesca entre política e politicagem. Segundo a filosofia grega, nós somos seres políticos, nós somos homens políticos, como Aristóteles vai falar. Então, o homem é um ser político, o homem é alguém que está envolvido na forma que está conduzindo a sua sociedade. O homem é um ser da polis, da cidade. Então, para esse grupo, nós temos sim que estar envolvidos em política. Aquela coisa do senso comum que a gente fala, política e religião não se discute, para eles não, pelo contrário, se discute. Porque é a política que vai nos orientar como viver, que vai fazer as leis para a gente. E a religião também. É ela que vai fazer isso. Então, sim, elas têm que ser questionadas, elas têm que ser trabalhadas, elas têm que ser, sim, discutidas. Principalmente na filosofia. Observe essas imagens. Quiser dar uma parada, para aí no link, veja o que está acontecendo, veja o que vocês encontram, veja nessas imagens. E aí a pergunta, o que você entendeu das imagens? E aí, o que vocês entenderam? Que valores elas apresentaram? O pessoal correndo, disputando, a menina ali abraçada com a outra mulher. O que vocês acham que isso representou? E aí vamos à próxima questão. Sentenças éticas são frases que usam palavras como bom, mal, certo e errado. Observe alguns exemplos de sentenças éticas. João é uma boa pessoa. As pessoas não devem roubar. A honestidade é uma virtude. Então perceba, até a forma de falar, até determinados gestos e atos que a gente fala, está conduzido, envolvido, influenciado pela ética.
Porque nossos hábitos morais agora se tornam também éticos. Conseguiram perceber? A moral é o nosso hábito do dia a dia, como a gente age, são nossas crenças, são nossas concepções. Mas quando eu começo a racionalizar isso daí, quando eu começo a questionar, sistematizar, dosá-la, eu tenho um ato ético que agora está me controlando também moral. Então João é uma boa pessoa. Então ser uma boa pessoa é um hábito, é uma moral ética. Ficou mais claro? Uma frase não ética precisa ser uma sentença que não serve para uma avaliação moral. Alguns exemplos de frases não éticas. Leonardo é uma pessoa alta. Ser alto ou ser baixo não é um sinônimo de moral, de ético ou não ético. As pessoas se deslocam nas ruas, João é o chefe. Então perceba que essas ações aí não está dizendo se você é ético ou não, se você é moral ou não. E aí o Roberto Kepler, vai dizer o seguinte: a doença do ser humano, mental, física e social, está em sua falta de ética. Falta de ética ou falta de moral, gente? Dos dois. Porque a moral é o nosso hábito e a nossa ética é a falta de refletir sobre determinados hábitos. Então, quando eu não tenho ética, automaticamente eu sou também alguém imoral. Perceberam? Eu não estou sendo ético naquelas atitudes, eu estou sendo alguém imoral. Quando eu sou uma pessoa ética, eu sou uma pessoa moral. Porque eu sou uma pessoa que meus hábitos, as minhas crenças, os meus costumes diários, refletidamente, sistematizados, não estão agredindo ninguém. Quando eu sou uma pessoa desprovida de um conceito ético, quando eu sou uma pessoa que falta ética, eu automaticamente eu também sou uma pessoa imoral, porque eu sei o que está fazendo, eu sei o que é certo e estou fazendo errado. No nosso cotidiano, nos jornais, na televisão, na internet, sempre acompanhamos notícias que estão relacionadas com a ética, moral e com os valores que compõem a nossa cultura. Tranquilo. Na música a seguir, composta por Renato Russo, grande cara, de 1991, podemos identificar a preocupação do compositor com os valores éticos e morais de uma sociedade de sua época. Gente, para quem conhece Metal Contra as Nuvens, eu não vou aqui nem tentar cantar, eu já sou péssimo cantando e ainda mais querer cantar a música de Renato Russo. Mas olha só o que ela vai falar. Vou ler. Não sou escravo de ninguém, ninguém é senhor do meu domínio. Sei o que devo defender e por valor eu tenho e temo que agora se desfaz. Viajamos 7 léguas por entre abismos e florestas. Por Deus nunca me vi tão só, e a própria fera é o que destrói. Esses são dias desleais. Reconheço o meu pesar quando tudo é traição. O que veio encontrar é a virtude em suas mãos. Quase acreditei na sua promessa. E o que vejo é fome e destruição. Perdi a minha cela e a minha espada. Perdi o meu castelo e a minha princesa. E por honra, se existir verdade, existe os tolos e existe o ladrão. E há quem se alimente do que é roubo, mas vou guardar o meu tesouro, caso você esteja mentindo. E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar, e até lá vamos viver. Temos muito ainda por fazer. Não olhe para trás, apenas começamos. O mundo começa agora. Ele está falando, gente, dos hábitos morais, ele está preocupado com a forma que as pessoas estão agindo moralmente. Roubos, enganações, as pessoas traindo os outros, e ele está dizendo que está preocupado com isso tudo. Então, se você está traindo, você está sendo imoral, não está sendo ético. Se você está roubando, você está sendo imoral, ético e até também indo contra a lei. E essa é a preocupação do autor. Como as pessoas estão agindo atualmente. Como foi feita aquela primeira pergunta lá. Será que nós vivemos em um mundo ético e moral onde precisa se fazer leis para a pessoa não agredir o outro? Não matar o outro? Para pensar. Quando e como conseguimos construir uma sociedade mais justa? Todo mundo fala que quer uma sociedade melhor, que quer uma sociedade justa. Todo mundo fala que quer uma vida melhor. Se todo mundo está falando isso, por que a gente não tem? O que está acontecendo?
O que houve que nós não temos essa sociedade? Por que não temos essa sociedade? Todo mundo não diz que quer. Por que não tem? Ética e moral são os maiores valores de um homem livre. Então, gente, ser uma pessoa ética e moral dá a um conceito de liberdade do que a gente está vivendo, justamente porque você, popularmente falando, você não está correndo preso a ninguém, você é uma pessoa virtuosa, você tem sua moral, você tem sua vida, você não está agredindo ninguém, aquele dito popular, não faça com os outros o que você não quer que faça com você. E aí, gente, a gente está chegando ao final. Eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é ética e moral. Qualquer coisa, bota lá nos links, vai lá e escreve uma pergunta. Se inscreve no canal aí, ajuda, estou começando agora. Quanto mais pessoas inscritas, mais aulas, mais a gente chega distante. E eu jogo uma atividadezinha aí para vocês pensarem. Se vocês quiserem lá, joga um bate-papo lá nos. No, onde escreve as mensagens. E aí questiona. E eu vou deixar essas perguntas para vocês, gente. Qual é a diferença entre ética e moral? Foi o que a gente falou o vídeo todo. O que são os valores? A gente também falou. Quando estamos falando de ética, qual é a diferença entre moral e imoral? A gente também falou. E aí ele bota pesquise situações em que as palavras ética, moral e valores aparecem e faça um painel relacionando-se às suas imagens. Então, tenta ver isso aí, tenta ver se vocês conseguem, depois dessa aula, responder essas perguntas que vocês estão estudando. Então, ó, anota lá, faz um caderno, pega um caderno logo e começa a escrever. Se você não tem um caderno, bota caderno Enem ou caderno do conhecimento e relaciona lá as matérias e tudo que vocês estudarem, anota lá, vai ver depois, isso ajuda muito, gente. Então vai anotando tudo, 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 tudo. E como vocês estão com aulas agora, volta, entre em contato lá com a gente responde e assim a gente vai interagindo. Tá ok, pessoal? Por hoje é só. Obrigado e até a próxima aula.